Paz do Senhor, povo de Deus, Jesus abençoe a noite de vocês, amém? Estou com a Bíblia aqui aberta em Mateus, onde a palavra diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Amém, meus irmãos? Aqui Jesus está falando da porta larga e a porta estreita. E a gente sabe que para viver nessa porta estreita, andar nessa porta estreita e entrar nessa porta estreita é difícil. Tem muitos obstáculos. E se você não se sair dele, se você não tiver a direção de Deus, você não entrará na porta estreita. Porque essa é a mais difícil. Essa é aonde a gente tem que rever todos os dias aonde estamos errando, o que é que estamos fazendo de errado, como estamos nos comportando, como a gente está nos comportando diante de situações, diante de pessoas como o servo de Deus, amém? E a porta larga é aquela, né, que as pessoas fazem o que quer, vive como quer, fala o que quer, e entre essa porta larga e essa estreita, tem aquela separação, né? Aquele servo de Deus que é temente a Ele, que obedece a palavra, que quer ser conduzido, quer estar nessa porta estreita, quer caminhar dentro dessa porta. É o caminho para ir para o reino, é o caminho correto para a gente chegar até o reino do céu. É estar nesse caminho, as coisas de Deus, a porta estreita é difícil, sim, mas a gente consegue saindo de situações que não é para a gente estar vendo o que é que a gente está falando no dia a dia, como servo de Deus, se saindo de meios que o crente, o servo de Deus não tem que estar, saindo de conversas que não é para a gente estar conversando certas coisas, certas situações que a gente ali está vivendo. E a porta larga é aquela, né, que tem até servo de Deus que é servo de Deus, mas vive aí nessa porta larga, fazendo o que quer, como quer, andando como quer, falando o que quer, e não é bem assim. E achando que tá certo, que o que tá fazendo tá certo, pensa que tá agradando a Deus, mas Deus está vendo tudo e Deus sabe que não é dessa forma que a gente agrada a Ele, fazendo as nossas vontades. A gente tem que deixar que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas. A gente tem que deixar que Deus ele nos conduz pelo aquele caminho que Ele quer que Ele tem nos levado, como a palavra nos ensina, que a gente quando serve a Deus, a gente abandona tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que está no mundo. A gente vive no mundo, mas as coisas do mundo não nos pertencem. Então, assim, não é fácil a gente servir a Deus e tá ali fazendo as coisas corretas, porque hoje até uma coisa que a gente pensa que não provém de Deus, a gente está pecando, uma fala que sai da nossa boca, um comportamento da gente, às vezes, como servo de Deus. Tem muitas pessoas mesmo que é servo de Deus, mas chega em um lugar que nem parece que é um servo de Deus, às vezes fala tanta bobagem, sai tanta coisa da boca que a gente olha assim, misericórdia, é serva de Deus mesmo, se comportando daquele jeito. Tem muita gente que repara no servo de Deus, o jeito de falar, o jeito de se comportar, o jeito de vestir, sabe? Tem gente que serve a Deus, mas quer viver do jeito que quer, fazer o que quer, e não é assim. A partir do momento que a gente conhece os mandamentos de Deus, que a gente serve ao Senhor Jesus, está nos caminhos dele, a gente tem que ser, sim, viver como um servo verdadeiro, servo de Deus, no comportamento, nas vestimentas. A gente tem que ser exemplos de servo de Deus em qualquer lugar que a gente vá. E essa é uma palavra assim que, se vocês for mais profundo assim na leitura, vocês vão ver o que é que Jesus está falando sobre a porta estreita e a porta larga. A porta larga é a porta da perdição, aonde tudo que você faz te contamina,
tudo que você faz leva você a pecar. É aonde você faz as suas vontades. E a estreita não. A estreita é onde você vai enfrentar as coisas, mas vai enfrentar com sabedoria, você vai passar pelas coisas, mas vai continuar servindo a Deus, abrindo mão de muitas coisas que não é para estar mais na sua vida, que não é mais para estar na sua casa, abrindo mão de muitas coisas, sim, para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. Então, a gente, como servo de Deus, tem que ser assim. A gente tem que nos limpar todos os dias. A gente tem que olhar para a gente, ver o que é que tem o que é que está na gente que tem que tirar, o que é que a gente está fazendo que está desagradando a Deus. A gente, quando chegar, a gente tem que se olhar e se limpar daquilo que não agrada a Deus. Se durante o dia você falou algo assim que depois você parou e pensou, rapaz, não era para eu falar aquilo não era para sair da minha boca, que eu sou um servo de Deus. Então você vá, pede perdão a Deus, se limpa daquilo, porque a gente está habituado a errar, né? Temos falha, a gente não é perfeito, perfeito é Jesus, mas a gente tem que tentar não nos contaminar com coisas que a gente escuta de outras pessoas, palavras que não provêm, coisas que não nos acrescentam diante de Deus. Então a gente tem que viver em santidade, viver mesmo como Jesus quer que a gente vive. Senão, se a gente não viver assim, na obediência, como é que a gente vai chegar ao reino do céu? Como é que a gente vai ter acesso ao trono de Deus? E é muitas coisas, meu irmão, que a gente, como servo de Deus, tem que tirar das nossas vidas. Muitas, se a gente for olhar para nós mesmos, a gente vai ver que a gente, como servo de Deus, a gente erra muito. Às vezes fala muita bobagem. Às vezes tem momentos que era para a gente estar dando uma palavra assim de incentivo, uma palavra de fé, e muitas vezes a gente vai para assunto que ali não tem nada a ver. Como a gente que é servo de Deus, a gente que é servo de Deus, a gente tem que andar com a palavra de Deus na nossa boca, para passar para aquelas pessoas que não conhecem nosso Jesus, o Jesus que a gente serve. A gente tem que dar exemplo como servo de Deus, por mais que ele não conheça, a gente tem que falar, a gente tem que pregar a palavra de Deus para que eles venham conhecer, para que eles venham ser libertos, conhecer a verdade do Senhor Jesus, se libertar. E essa é o seu propósito de Deus, a gente ganhar alma para Jesus, levar a palavra. Aonde a gente chegar, a gente tem que ser discípulo de Jesus, a gente tem que passar a palavra, tem que falar a palavra de Deus. E essa é a vontade de Deus. E muitas vezes a gente está vivendo uma situação, está com uma pessoa, que uma pessoa está vivendo uma situação, e muitas vezes a gente não fala, a gente conversa de tantas coisas, mas não fala o principal, que é falar de Jesus para aquela pessoa, e muitas vezes a gente perde uma oportunidade. Então, assim, vamos nos concentrar mais nas coisas de Deus, levar mais a sério. Quando você estiver conversando com uma pessoa que ela não conhece Jesus ainda, fala, conte suas experiências, conte testemunho, fale como foi que você aceitou Jesus, como foi que você se converteu, conte para aquela pessoa, fala para ela como é a vida com Jesus, que muitas vezes ali ela está precisando de uma palavra, ela está precisando de um incentivo, e muitas vezes, às vezes, uma palavra que sai da nossa boca da parte de Deus liberta aquela pessoa, ela bota aquilo em prática, quando ela vê verdadeiramente Jesus nas nossas vidas, ela tem interesse mais em conhecer, e a gente tem que ter sabedoria no falar com essas pessoas que não conhecem Jesus. Porque senão, em vez da gente ganhar para Jesus, a gente vai afastar. Tem muitos servos de Deus que, quando vai pregar a palavra, fala logo: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno.
Ah, você não conhece o inferno. A gente sabe de tudo isso. Se a gente não se arrepender, se a gente não se converter, a gente não vai ser salvo. Mas a gente tem que ir com sabedoria primeiro. Como diz o ditado, comendo pelas beiradas. Porque se você for muito assim logo, você pode, em vez de você ganhar para Jesus, você vai perder. Então a gente tem que usar de sabedoria quando a gente for conversar com uma pessoa que não conhece Jesus. E depois que ela começar a conhecer, que ela já conhecer mais a palavra, aí sim a gente vai no mais profundo da palavra com ela. Eu é uma pessoa que eu sempre falei de Jesus para ele, eu sempre falava, todo dia eu falava algo de Jesus, e foi no início da minha conversão, no início que eu tinha me convertido. E eu falava sempre com ele, para ele de Jesus, e ele falava na hora certa, eu, eu, eu vou deixar para no tempo certo, para que eu não venha me desviar primeiro, porque às vezes as pessoas ela é forçada, as pessoas falam tanto que força para aquela pessoa aceitar Jesus, e elas acabam aceitando porque você não pregou a palavra, você forçou. E aí quando é mais tarde, ela se desvia. Ela não quer, porque ela não conheceu a palavra, ela aceitou porque você falou. Então é melhor assim a gente chegar devagarzinho, todo dia plantar uma semente, regar a semente, até a gente colher os frutos. E eu assim fui falando para essa pessoa, todo dia eu falava um pouquinho de Deus para ele, todo dia, e hoje, para honra e glória do nosso Deus, ele é um servo de Deus, é um novo convertido, e está aí, para honra e glória do nosso Deus, um varão do Senhor. Então, assim, com o pouquinho que a gente sabe, o pouquinho de experiência que a gente tem que ir assim, devagarzinho, falando, porque senão a gente acaba perdendo essas pessoas, não ganhando para Jesus. Amém? E como é que tá vocês assim com a busca com o Senhor Jesus? Continua buscando, continua firme, continua perseverante, continua buscando pela sua casa, pela sua família, orando, intercedendo. E aí, hoje é segunda-feira, uma nova semana que se inicia. Começou a semana assim com a fé fervorosa. É, já tirou um tempinho do seu tempo para abrir um jejum, já fez um propósito com Deus, já colocou uma situação diante de Deus, continue colocando, meu irmão. Continue orando diante de Deus, naquilo que você está buscando, porque no tempo certo Deus vai te dar a vitória. É, tudo é no tempo de Deus, tudo é na hora certa. A partir do momento que a gente coloca as coisas na mão de Deus e confia e espera, no tempo certo Deus faz. Deus ele não chega antes e não chega depois, ele só chega no tempo certo. Deus ele tem visto todas as suas lutas, ele tem visto tudo que você está passando, mas ele é contigo, ele está contigo, ele está nessa guerra com você, ele está nessa luta com você. Ele vai te dar a vitória, sim. Ele vai realizar um milagre na sua vida, sim. Creia. Continue perseverando em Deus, naquilo que você está buscando. Não desista, não. Ore sem cessar. Tire um momento de oração, você e Deus. Clama ao Senhor pela sua casa, pela sua família. Porque não adianta, meu irmão, você buscar pelas outras pessoas e sua casa está precisando de libertação, sua família está precisando de cura. Que adianta você fazer tanto para os outros e para sua casa você não faz nada? Você não é uma pessoa que você ora tanto pelos outros, você intercede tanto pelos outros, e para sua casa que está precisando de uma libertação você não ora? Seja uma mulher de Deus, seja uma mulher que interceda pela sua casa, pela sua família. Primeiro busque pelos seus, para depois você buscar pelos outros, porque a gente primeiro tem que cuidar dos nossos, e a gente também tem que se fortalecer em oração, em jejum, para que a gente venha usar a autoridade de Deus para outra pessoa, porque se a gente não buscar para nós mesmos, nos encher, como é que a gente vai ter para dar para outra pessoa, para passar para outra pessoa? Então busque primeiro você e Deus, se fortaleça primeiro, antes de você orar por alguém. Ore primeiro, se encha da presença de Deus primeiro, se fortaleça primeiro, se reveste primeiro do poder de Deus, porque senão você não suporta o que pode vir para você. A carga, quando vem, é pesada, ela acaba lhe derrubando.
Então, assim, se reveste do poder de Deus primeiro. Não vai chegando logo assim, intercedendo por alguém, se você não se revestiu. Amém? Essa é a palavra de hoje que eu tenho para a vida de vocês, da parte de Deus. Medita lá em Mateus, aonde o Senhor Jesus diz os dois caminhos, que é sobre a porta larga e a porta estreita. E vocês meditem nessa palavra, e vocês vão ver o que é que o Senhor Jesus está dizendo em relação a isso. É Mateus capítulo 7, versículo 13. Pronto, amém. Glória a Deus por isso. Amém, meus irmãos. Eu declaro nesta noite, em nome do Senhor Jesus, a cura que vocês estão esperando, o milagre que vocês estão esperando da parte de Deus. Eu declaro nesta noite, em nome de Jesus, que vai chegar a libertação para a tua casa. Eu declaro em nome de Jesus que vocês vão ter uma semana de vitória, uma semana de resposta, uma semana cheia da presença de Deus, uma semana abençoada e iluminada. Amém? Que Jesus abençoe vocês. Fique com Deus.